Bom dia a todos. Estamos aqui nós quatro para discutir esse conceito de serviço que tem trazido tantas discussões doutrinárias e judiciais. Meu nome é Gustavo Brigagão, eu sou advogado. Teixeira. Oi, gente. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês, seguindo essa linha do PJT, né, que é um curso de jurisprudência avançado que é tão interessante, tão importante para todos nós. Também sou advogado, sou professor da PUC e estamos aqui com colegas queridos. Boa tarde a todos, para discutir esse tema de grande importância. Daniel. Raquel, por favor. Raquel. Obrigada, Daniel. Bom, eu sou Raquel, sou advogada em São Paulo, trabalho aqui com o professor Heleno e, para mim, é uma satisfação estar aqui com um grupo tão seleto para discutir um tema talvez dos mais discutidos no direito tributário atualmente. Bom, meu nome é Daniel Maria Godinho, tenho uma honra muito grande de estar compondo esse painel aqui ao lado de pessoas tão ilustres no direito tributário. O Gustavo, que inclusive já foi meu chefe no início da minha carreira, e acho que é uma oportunidade única que o PJT e a tutoria jurídica estão fazendo nessas quartas-feiras, de trazer temas tão interessantes sob a ótica de pessoas tão experientes ao público, né? Ou seja, a democratização do conhecimento. Isso é uma coisa muito bacana. Esse curso PJT realmente é inacreditável no sentido de networking, experiências práticas e pessoas de diferentes formações, no sentido de ter membros do judiciário, membros da procuradoria, advogados privados. Então, isso é muito bacana. É um prazer discutir esse tema aqui hoje com vocês. E, enfim, sou advogado, também ministro algumas aulas em algumas instituições de ensino de renome aqui no Rio. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gustavo. Muito obrigado, Daniel. Bom, eu não gostaria de iniciar sem antes agradecer imensamente ao Fábio e à Micaela pelo convite, que nos dá a oportunidade de trazer essa discussão que é absolutamente necessária. O conceito de serviço realmente é algo que, em função... É bom que nós estamos aqui no âmbito do PJT, nós vamos entender exatamente os conceitos de overruling e signaling, na teoria dos precedentes, porque aqui é muito fácil demonstrar-se isso, né? Mas é um conceito que vem sendo discutido ao longo dos anos e trazendo, em função dos posicionamentos tomados, muita insegurança jurídica, um incentivo muito forte ao conflito de competências, não só entre municípios, também entre municípios e até o Fisco Federal, em função das discussões que há no que diz respeito ao conflito que existe entre ISS e OAF, por exemplo. Enfim, antes de iniciar a exposição do roteiro, que eu fiquei, na reunião que nós fizemos, eu fiquei incumbido de traçar um histórico a respeito do que ocorreu em relação a esse conceito, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, eu gostaria de ensinamento que o nosso grande mestre Alberto Xavier nos trouxe no que diz respeito à tributação. A capacidade contributiva, ela é absolutamente essencial para que nós possamos considerar um fato como tributável. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Não basta que haja um fato que denote em relação a um contribuinte específico a possibilidade dele ser tributado. Não basta isso para que essa tributação ocorra. É necessário que haja, no nosso sistema, é necessário que haja uma lei que determine a possibilidade dessa. Faz isso no momento em que ela atribui, desde 1965, competências tributárias aos 3 entes da federação: a União, Estados e municípios. É através desse conceito que a Constituição delimita a competência de cada um desses entes. É o conceito que determina isso. No IVA, criado anteriormente à incidência
essas três incidências, IPI, ICMS, ISS, IOF e tudo mais, o IVA, a conceituação se dá de uma forma residual. Nós temos a conceituação no IVA Eurofundo do que é mercadoria e tudo aquilo que não for mercadoria é serviço. Aqui a coisa não funciona, no Brasil a coisa não funciona assim. Nós temos o conceito de mercadoria, nós temos o conceito de serviço como delimitadores de competência. Esses conceitos efetivamente determinam as fronteiras dentro do qual esse conceito está inserido. Pois bem, doutrinariamente, nós tínhamos uma doutrina do Bernardo Ribeiro de Moraes que determinava o conceito econômico de serviço. Seria uma utilidade econômica produzida pelo exercício de uma determinada atividade que poderia confundir o ISS. O professor Bernardo Ribeiro de Moraes é um ícone da tributação de serviço, é um procurador do município, era um procurador do município de São Paulo, e a sua obra sempre foi, por todos nós, utilizada para determinação de várias questões, para solução de várias questões relativas à incidência do ISS. Mas nós tínhamos uma doutrina majoritária, capitaneada por Aires Fernandinho Barreto, Leomar Balieiro, Cleber Giardino, Gilberto Júlio Acanto, Ives Gandra, enfim, vários outros, no sentido de que o conceito de serviço deveria, conforme determinava o artigo 110 do Código Tributário Nacional, artigo esse que não cria nada, ele simplesmente assume a função didática de dizer como os conceitos constitucionais devem ser efetivamente aplicados, para do fazer e do dar provenientes do direito civil, que era o que determinava o nosso artigo 110, buscar no direito privado o auxílio à definição dos conceitos utilizados pela Constituição para determinar a competência tributária. Pois bem, havia, portanto, essa dualidade no que diz respeito à doutrina relativa ao conceito de serviço. Jurisprudencialmente, nós tivemos uma primeira decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi proferida no recurso extraordinário 112.947/6, em 1987, dizendo que a locação de bens móveis poderia ser tributada pelo ISS, e a conceituação foi exatamente essa, de que imaterial, ou seja, a venda do direito de uso e de gozo da coisa, isso constituiria serviço para fins dessa primeira jurisprudência do STF. Posteriormente, já no ano 2000, houve algumas decisões no meio do caminho. Talvez, se vocês pudessem colocar no mudo os demais, porque eu tirar o barulho paralelo. Houve uma segunda decisão em 2000 do recurso extraordinário 116.121, que foi da relatoria do ministro Marco Aurélio. Foi uma decisão 6-5, não foi uma decisão com um placar folgado, em que aqui sim houve um overruling da decisão anterior, que havia sido, coincidentemente, uma decisão também relativa à locação de guindastes. E nessa decisão, entendeu-se, mudou-se o fundamento em que se apoiava o Supremo Tribunal Federal e passou-se a entender que o conceito de serviço seria relacionado a uma obrigação de fazer. Somente ocorreria a prestação de serviços se houvesse um esforço humano imposto. Essa jurisprudência, ela se manteve, e até que houve o julgamento da incidência, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, da incidência do ISS no arrendamento mercantil. Foram 2 recursos extraordinários que foram julgados naquela época. O arrendamento mercantil como um todo, ou seja, abrangendo não só o leasing financeiro, como o leasing operacional também.
Em relação ao leasing operacional, o tribunal entendeu que, como se tratava de uma obrigação de dar, tal como ocorria na locação de bens móveis, nós não poderíamos considerar como objeto de incidência do ISS. Ou seja, nesse julgamento, deu-se relevância à doutrina em que se baseou o Supremo Tribunal Federal quando fez o overruling da primeira decisão. O conceito de serviço está, sim, vinculado à obrigação de fazer. Não houve qualquer modificação nesse entendimento. A grande questão aqui foi em relação ao leasing financeiro. Esse julgamento ele trouxe para nós uma certa perplexidade em função da manifestação que houve em alguns votos, eu não vou, obviamente, nominar, mas de tudo foi dito um pouco. Em primeiro lugar, que a competência seria serviços, o ISS incidia sobre serviços de qualquer natureza. Então, qualquer natureza daria uma amplitude suficiente. Ora, o pressuposto é que haja um serviço de qualquer natureza, se refere ao conceito de serviço. Portanto, jamais nós poderíamos retirar essa abrangência toda que se deu no voto específico a que eu me referi. Um outro voto, o ministro diz que teria consultado, porque como era leasing financeiro e logicamente, o que nos traz à mente é a possibilidade da incidência do IOF sobre essa operação, e não por nos tratar de um serviço, e sim de um financiamento. Um outro ministro disse, eu consultei o Banco Central e eles disseram que não tem nenhum problema que incida o ISS sobre isso. Por eles, tudo bem. Desde que, obviamente, incida o IOF também. Esse foi o fundamento de decisão. Um terceiro voto fez referência ao fato de que você, quando faz um financiamento no arrendamento mercantil, você está fazendo um financiamento, portanto, esses foram os fundamentos que foram trazidos no julgamento dessa questão relativa à incidência do ISS sobre leasing. Houve overruling aqui? Óbvio que não. Óbvio que não. Até porque, como eu disse, o leasing operacional continuou não sendo objeto de incidência justamente porque não havia uma obrigação de fazer. Tirar qualquer possível dúvida que pudesse existir a respeito da não existência de um overruling, no ano seguinte, em 2010, foi editada a súmula vinculante 31, dizendo que é inconstitucional sobre operações de locação de bens móveis, pautada na doutrina de que o serviço deve estar, conceito de serviço deve estar amarrado a uma obrigação de fazer. Portanto, não houve qualquer overruling em relação ao que prevalecia anteriormente. Em relação a essa súmula, é interessante, isso vai ser importante para o que vai ser exposto logo a seguir, a menção ao fato de que houve uma discussão na redação dessa súmula se deveria ser mencionado o fato de que se a locação vier acompanhada de outro serviço, se ela continuará sendo objeto de não incidência. Havia uma menção expressa nessa súmula, estava lá dito que seria inconstitucional a incidência do ISS nas operações de locação de bens móveis, exceto se for acompanhada de outro serviço, algo do gênero. E depois acabou-se chegando à conclusão que não é necessária essa ressalva, porque se eu tiver uma alocação de um guindaste, por exemplo, sendo manipulada por alguém, o serviço deixou de ser locação de guindaste, passou a ser entulho, ou seja lá o que for feito com esse guindaste. Né? Então, mas houve essa discussão nesse meio tempo. Depois veio a decisão dos planos de saúde. Dois ministros, o ministro Luiz Fux e o ministro Roberto Barroso, adotaram o entendimento que era aquele do Bernardo Ribeiro de Moraes,
de que o que interessa é o benefício econômico causado pela atividade, pouco importando essa configuração de obrigação de dar ou de fazer, a que se referia a doutrina majoritária. Só 2 ministros onde ele seria tributável, porque, independentemente de haver obrigação de dar ou fazer. Todos os demais se pautaram em teses diversas, mas chegaram à mesma conclusão. Tanto isso os embargos de declaração que foram opostos relativamente a esse embargo, o ministro Luiz Fux disse com todas as letras, ele assumiu, diz isso literalmente no seu voto, que de obrigação de dar e fazer não foi a ratio decidente dos votos proferidos, pelo menos de todos os votos proferidos, porque foi a ratio decidente dele e a ratio decidente do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele diz literalmente que esse precedente, o 116 e 121, não significou uma superação dessa tese e que a súmula 31 continuava produzindo todos os seus efeitos, como antes. Portanto, novamente aqui, não houve um overruling do entendimento anterior, houve o que nós podemos, sim, agora sim, dizer que teria havido um signaling, que na teoria dos precedentes, em que o tribunal sinaliza uma possível modificação do seu entendimento prévio, porque aqui já há 2 ministros que mudaram de opinião. Agora nós tivemos essa decisão da franquia, que causou uma discussão, uma discussão que ainda vai se prolongar muito, porque nós não temos nem todos os votos ainda disponibilizados. Em relação a esse tema, se vocês me permitem, eu acabo em 5 minutos. Eu tenho escrevi a respeito disso em colunas e artigos e tal. Quando nós examinamos o contrato de franquia, nós vemos que existe uma série de fazeres ali envolvidos na operação. Né? Existe supervisão de rede, existe serviço de orientação do franqueado, treinamento do franqueado, manuais de franquia, existe auxílios na análise e escolha de pontos onde a empresa deve se instalar, know-how de segredo de indústria, existe uma série de fazeres que envolvem a franquia. Isso nos leva, de alguma forma, a refletir se haveria ou não a incidência do tributo, tendo em vista que há uma cessão de marca acompanhada de uma série de fazeres. Né? Eu cheguei à conclusão, nesses artigos que eu escrevi, de que não poderia haver a incidência do ISS, porque isso equivaleria àquelas obrigações que são inerentes ao locador de um bem imóvel, como consta do Código Civil. O locador de um bem imóvel ele é responsável pela manutenção do bem enquanto ele estiver sendo utilizado pelo locatário. Mas essa manutenção que se faz não é um serviço na medida em que ele aproveita ao próprio prestador. Ele é dono do bem locado. Então, não há um serviço, uma atividade que seja exercida, um fazer que seja exercido em benefício de um terceiro. Existe um fazer, sim, mas que cujo benefício é do próprio prestador do serviço. Então, do prestador do serviço, não. Do exercente da atividade. Não há algo em benefício de terceiro. Em função disso, eu concluí que não haveria incidência do ISS nessas circunstâncias. A jurisprudência, em relação a isso, no STJ, enquanto vigorava o Decreto-Lei 406/68, a jurisprudência era no sentido de que, olha, não pode haver essa incidência porque não há item na lista que seja relativo. O contrato de franquia seria um contrato complexo, não havia um item específico da lista de serviços. Depois, posteriormente, quando veio a Lei Complementar 116 e inseriu especificamente o contrato de franquia no subitem 1708, se não me falha a memória, houve uma jurisprudência, uma decisão do STJ, dizendo, olha, não, neste caso, como já há previsão, o meu entendimento é de que pode, sim, ser possível, ressalvo que, naquela época era o ministro Mauro Campbell que disse isso, ressalvo que esse conceito é de cunho
eminentemente constitucional e que os precavidos deverão esperar pela assunção do Supremo Tribunal Federal de uma solução a respeito desse tema. Ou seja, vamos deixar o STF decidir a matéria. Houve uma outra decisão do ministro Fux, apesar da questão ser relativa a questões constitucionais. Nessa época, o ministro Fux ele compunha os quadros do Superior Tribunal de Justiça, em que ele disse ali haveria uma operação, uma atividade que não constituiria obrigação de fazer e que, portanto, o ISS não poderia incidir. O ministro Fux foi um dos votos que na decisão relativa ao plano de saúde teria votado no sentido de que a dualidade fazer e dar é absolutamente irrelevante para a conceituação. O ministro Fux mudou de opinião, portanto, quando migrou do STJ para o STF. Então veio este acórdão, recurso extraordinário 603-136, e por 8-1, aliás, em todos esses o ministro Marco Aurélio, que foi um desse placar, sempre se manteve fiel àquela posição que ele havia tomado lá atrás, quando do overruling da primeira decisão relativa à alocação de bens móveis. Todos os demais 8 ministros que participaram do julgamento votaram favoravelmente à incidência, mas também aqui não há qualquer indício de que tenha sido modificado aquele conceito de que fundamentou a súmula 31. Inclusive, houve manifestação expressa nesse sentido por parte do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes disse com toda a clareza lá de que a súmula 31 ela continuaria em vigor, neste caso, e que a incidência se justificaria porque, como eu disse anteriormente, essa atividade ela envolveria muitos fazeres. Então, como há uma situação em que há um dar, que seria a cessão de uso da marca, mesclada com fazeres, uma operação que seria um contrato complexo, nessas situações ele entendia que deveria ser incidente o ISS, e também ele se referiu também ao fato de que não poderia haver vazios no sistema tributário. Data máxima vênia, toda a vênia do mundo. Eu ouso discordar do ministro Gilmar Mendes quando ele diz isso, porque, como eu disse inicialmente, o que é necessário, não basta que haja manifestação de capacidade contributiva, como existem várias agora relativas às novas tecnologias, e, em função disso, conflitos de competência intermináveis entre estados e municípios. É necessário sempre que haja uma lei que determine a possibilidade de incidência do tributo. Por isso, eu sempre defendi que, em relação às novas tecnologias, a forma de solucionar isso não é trazer para os estados nem para os municípios. A forma de solucionar a tributação disso é através da competência residual da União, tendo em vista que se trata de uma nova riqueza que não foi prevista pela Constituição. O ministro Alexandre de Moraes disse que, a meu ver, e com certeza, que a súmula 31 teria sido superada pelos precedentes do leasing. Como a súmula 31 pode ter sido superada pela decisão do leasing, se a súmula 31 foi editada posteriormente à decisão do leasing? E o plano de saúde? Plano de saúde, só 2 votaram contra a questão da dualidade, da obrigação de dar e fazer. E, por fim, o ministro Marco Aurélio, que são os votos que nós conhecemos, que esse foi favorável, dizendo que o núcleo da franquia seria a cessão de direito de uso de marca e que, portanto, seria uma obrigação de dar, mas ele se manteve e foi vencido neste caso. Os demais ministros, todos, eu tenho notícia dos votos, eu não tive a oportunidade de ler, mas, ao que eu saiba,
nenhum deles foi no sentido expresso de atacar a obrigação de fazer. Bom, passaria a palavra agora aos meus colegas, para que eles possam continuar no debate. Não sei como é que seria. Bechara, Daniel, Raquel, como seria? Agora eu acho que eu vou seguir na sequência que a gente mais ou menos encaminhou, e acho melhor deixar a pergunta geral sobre o overruling para o final, né, para a gente debater os quatro. O que vocês acham? Tá? Apesar de você já ter antecipado um pouco o seu posicionamento, mas acho que tem mais material para a gente discutir no final. Bom, gente, então, mais uma vez, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. PJT, eu gosto muito desse curso, da ideia do curso, então vamos seguir sem ser repetitivo, aproveitando todas as lições que o Gustavo Bregagão trouxe agora com relação ao conceito, à evolução jurisprudencial. Eu queria partir só de forma... Só para tornar isso aqui mais didático, são 3 decisões. O meu tema em específico é aprofundar um pouco mais esse último acórdão, penúltimo, porque o último acabou sendo esse da franquia, mas o acórdão relatado pelo ministro Fux sobre os planos de saúde. Tá? Então, na verdade, eu parti aqui de 3. É a tríade que me interessa mais aqui com relação a esses conceitos, com relação à materialidade da hipótese de incidência. Primeiramente, o acórdão que tratou da alocação de guindaste, né, que é o RE 116-121, relatoria do ministro Otávio Galotti, mas acabou sendo o ministro Marco Aurélio, como já antecipou o Gustavo, que foi o redator do acórdão, por ter sido o voto vencedor. Né? Esse foi aquele acórdão em que a discussão surgiu, a questão da guinada da jurisprudência, ou pelo menos o questionamento começou a crescer, foi nesse momento aí. Tanto é que a decisão foi por 6-5, mas prevaleceu, como já explicado, a questão da obrigação de dar, a obrigação de fazer, porque a alocação de guindaste era simplesmente a alocação do guindaste. Não havia nada além disso, né, como já foi explicado. E essa decisão, 116-121. Depois nós evoluímos para o RE 592-905, foram 2, mas esse aqui foi o principal em termos de redação de voto, relatado pelo ministro Eros Grau, sobre a questão do leasing, em que ele fez a diferenciação entre leasing operacional e leasing financeiro, né, e o leaseback. Na verdade, o que ele fez ali ampliou o conceito de serviço, né? Aquela doutrina básica, clássica, que eu já vou falar um pouquinho mais à frente, foi ampliada para pegar aquilo que ele chamou de financiamento, né? A situação do financiamento no leasing financeiro. Na verdade, isso aí foi tido como serviço para fins de incidência do imposto. Então, aí já houve, quer dizer, nessa sequência, só queria mostrar isso, na sequência, né, no andamento dessa jurisprudência, começa a entrar a questão da interpretação econômica, do benefício econômico do usuário, do tomador, a questão também do vazio que o Gustavo falou, quer dizer, se não tem ICMS, não tem ISS, tem o quê? Né? Então, essas preocupações começaram a aparecer de forma clara na Suprema Corte. E agora, depois, o terceiro julgado foi esse acórdão, incluindo os planos de saúde, que foi o RE 651-703 do Paraná, de relatoria do ministro Luiz Fux. Muito bem. Então, esse é o meu tema específico para tratar nesses 20 minutos aqui, ou um pouco menos, que a gente combinou. Qual é o tema em especial? Planos privados de assistência à saúde. É serviço ou não é serviço? Existe materialidade para fins de ISS ou não? Nós estamos falando aqui, então, de um plano que é colocado à disposição dos usuários, é uma rede credenciada de prestadores de serviços, efetivamente. É uma rede de médicos e hospitais locais credenciados
para que aquele usuário que vai pagar pelo plano tenha a possibilidade de usar se ele tiver alguma necessidade médica, obviamente. Então, aqui, o primeiro ponto, já entrando na análise do acórdão do relatado pelo ministro Fux, a primeira questão, a questão da materialidade, da hipótese de incidência. A materialidade clássica, aquela da doutrina clássica que o Gustavo trouxe, aí todos aqueles autores que a gente se acostumou a estudar, na verdade, é o seguinte: o cerne estaria, essa materialidade não se resume a serviço. Não é questão se é serviço ou não, mas sim uma prestação de serviço que resume-se a um negócio jurídico que beneficia alguém, ou seja, pertinente a uma obrigação de fazer, certo? Conforme os ditames do direito privado. Né? Se a gente colocar a materialidade do jeito que a gente estudou na doutrina clássica, é isso: obrigação de fazer, nunca obrigação de dar, teria que ter um ato humano, um esforço humano, é uma prestação de serviço, então não é simplesmente se é serviço ou não, né? E os limites constitucionais com relação à abrangência dessa materialidade, o direito privado é que deveria prevalecer. Mais ou menos isso que seria a doutrina clássica. Muito bem, o que acabou acontecendo nesse acórdão? Primeiro, ele começa aqui, eu estou com alguns trechos aqui, me permita aqui eu olhar, em vez em quando, alguma coisa aqui que eu tomei nota. Mas, por exemplo, atividades classificadas como serviço são passíveis de atrair a incidência do imposto, previsto em lei complementar. A contrário senso, ainda que previsto em lei complementar, na lista de serviços, não se enquadra como serviço sob a ótica da materialidade do artigo 156.3 e não poderá haver incidência do tributo. Ou seja, ou está na materialidade, tá? Ou não está. Então, não basta estar na lista de serviços. Não basta estar na lista de serviços para estar na materialidade da Constituição. Tá? Porque pode não estar. Simplesmente, e aí até eu lembro um trecho importante que o ministro Gilmar Mendes acabou de citar nesse acórdão da franquia, que ele cita o ministro Eros Grau, quando ele diz o seguinte: a lei complementar não define serviço. Ela não define, ela lista. Ela simplesmente aponta, certo? Ela não inventa, ela declara. Está lá no acórdão do leasing. Então, é mais ou menos isso. Então, esse é um primeiro ponto. A questão da materialidade, né? Se está mudando, se nós estamos saindo desse conceito clássico ou não. Segundo ponto, a questão da residualidade, né? Que também já foi tocada aí pelo Gustavo. A gente está falando de um ISSQN, né? Tem muita gente que faz questão, principalmente o município, faz questão de usar a sigla ISSQN, são serviços de qualquer natureza, para dar uma abrangência maior, ou seja, dentro do princípio da residualidade, na verdade, você tem serviços que a Constituição já determinou de forma clara que a competência é para os estados, então estão ali no ICMS, né? E você tem aqueles da competência da federal, IOF, alguma coisa de PI. Então, fora isso, por residualidade, você tem a questão do ISS e a lista de serviços, né? Então, tem que estar lá, porque ela é taxativa, a jurisprudência também já tratou isso de forma clara. Então, como é que fica isso? Né? Tratou de forma clara, é taxativo, eu coloco qualquer serviço ali. Como é que eu consigo unir a questão do residual com a questão da materialidade? Né? Voltando aqui à questão da alocação dos guidás, ali prevaleceu, né, a obrigação de dar, a obrigação de fazer, a lógica, né, que o ministro Fux fala nesse acórdão do Plano de Saúde, que é uma lógica eminentemente civilista e só. Né? Então, ali prevaleceu por 6-5, debaixo de muita discussão, mas apesar do resultado favorável, que gerou, inclusive, depois a súmula 31, ali começou essa guinada. Né, para discutir, vem cá. O conceito clássico de serviço ele deve ser estudado ou entendido apenas e tão somente com base no primado do direito privado ou não? Ou tem algo a mais? Será que esse conceito é muito mais amplo? Né?
Isso continuou no julgamento do leasing, no RS 592-905, que aí sim já prevaleceu a questão do financiamento. Financiamento é o núcleo do contrato do leasing financeiro, mas financiamento é obrigação de fazer? É obrigação de fazer versus obrigação de dar? Aqui eu não tenho dúvida que não tem ato humano, não tem aquela prestação de serviço específico para quem está aproveitando. A questão não é. Aqui foi algo maior, foi aquela interpretação econômica do benefício. O tomador está tendo benefício, ele está usufruindo do contrato, tá? Mas a doutrina clássica aqui já foi colocada para trás. Inclusive, o ministro Marco Aurélio continua até hoje sendo vencido nesse aspecto. Ele continua defendendo em todos esses julgamentos, mesmo desde quando ele foi vencedor nos guindastes até agora vencido na questão da franquia, ele continua exigindo que a prestação de serviço, conceito de serviço, tem que ter esforço humano, ato humano, voltado a um negócio específico que gere resultado. Ok. Então, vem esse acórdão do plano de saúde e o ministro Fux reafirma com mais força ainda, mais força, que não há um primado do direito privado, né? Pois é óbvio que é viável que o direito tributário constitucional interprete diretamente os termos que estão na Constituição. Então, nesse ponto, o acordo enfrenta bem a questão dos artigos 109 e 110 do CTN, né? Porque o 110 ele diz que o legislador não pode alterar conceitos do direito, como todos sabem, do direito privado utilizados para definir competência tributária na Constituição. E o que ele diz ali, né, se eu entendi bem o enfoque, é que esse artigo é eminentemente dirigido para o legislador infraconstitucional. Então, é o legislador de lei ordinária que vai tratar de delinear o tributo cuja competência está prevista na Constituição, e esse legislador infraconstitucional não pode alterar os conceitos. É mais ou menos aquela lição que a gente teve da Lei 9718, de 98, quando essa lei, no artigo 3º, resolveu distorcer o conceito de faturamento e disse que receita financeira é faturamento. Aí sim, o Supremo tem que agir e afastar com base no conceito constitucional que está sendo distorcido porque o direito privado foi desrespeitado. Aqui não, aqui é o seguinte, serviço está lá na Constituição. Então, o conceito de serviço pode ser interpretado à luz do direito constitucional tributário diretamente pelo Supremo, tá? Porque o conceito não é um conceito definido, não é um conceito que o direito privado consegue, segundo o acordo, dar todas as tintas para concluir a questão. Então, diz ele aqui, continua analisando essa questão, ele diz que a questão da dicotomia entre obrigação de dar e obrigação de fazer continua sendo usada para dirimir conflitos de competência, principalmente entre estados e municípios, ainda continua relevante para você discutir se tem ICMS ou ISS, né? Mas novos critérios de interpretação têm ganhado força, isso está escrito com todas as letras no voto, tem ganhado força, tem ganhado espaço, e novos serviços vêm surgindo também. Então, no meio dessa análise com relação a plano de saúde, ele coloca as novas tecnologias. Tem um trecho do voto que ele diz, olha, o mundo está mudando, isso aqui é tudo mutante, a natureza jurídica também é mutante. E como é que nós vamos enfrentar as novas tecnologias? E é óbvio que isso preocupa, porque tudo que está acontecendo agora, tudo isso que a gente está discutindo agora, daqui a pouco nós vamos estar com a discussão que já está aí batendo na porta sobre as questões da nuvem, da cessão de material pela internet, tudo isso que foi recentemente incluído na lista de serviços, nós vamos ter essa discussão no Supremo. Então, a pergunta é, interpretação econômica que está ganhando força? É isso? Nós estamos mais preocupados com o QN, esse QN aí, quer dizer, qualquer coisa, o que não está aqui, o que não entrou para o ICMS, o que não entrou para o IOF, o PPI, a gente vai colocar no QN, porque alguém está tendo benefício e isso não está sendo tributado? Por falta de previsão, ou nesse caso aqui até tem previsão.
né, o vazio que o ministro Gilmar Mendes colocou de forma clara nesse último julgado da franquia, quer dizer, a gente tem um vazio constitucional, isso não é admissível. Gustavo já se manifestou que ele é contra essa linha, eu também sou absolutamente contrário, é óbvio. A gente está acostumado a tratar com legalidade estrita, própria isonomia e capacidade contributiva, esses princípios são muito maiores, né? Data vênia. Então, o que acontece? Segundo o ministro Fux, ainda nesse acordo do plano de saúde, ele disse o seguinte: sim, principalmente no caso de tributos sobre consumo, o ICMS e o ISS, né, eles se abrem à interpretação econômica, porque se baseiam em conceitos do próprio direito tributário ou em conceitos tecnológicos, que são muito mutantes quanto à natureza jurídica. Bom, continua a linha de afastar a questão de obrigação de dar e obrigação de fazer como a linha decisória, como a linha mais importante, o motivo maior para tomar a decisão, dizendo que essa divisão, essa classificação tem um cunho eminentemente civilista, né? E, na verdade, o próprio julgamento do leasing já foi muito mais além, né? Então, é algo muito mais amplo tratar de materialidade do imposto do que algo que seja somente vinculado à obrigação de fazer alguma questão ligada a ato humano. E que a expressão de qualquer natureza também pretendeu dar maior amplitude semântica ao termo utilizado pela Constituição Federal. Em suma, em resumo, sobre essa questão, a natureza do conceito aqui, como é que o ministro, o relator, que foi o voto vencedor, ele está vendo? Ele diz que a finalidade dessa classificação de cunho civilista, obrigação de dar versus obrigação de fazer, e até obrigação de não fazer, ela está muito aquém do que o legislador constituinte pretendeu alcançar quando pensou no ISS. Na verdade, essa é a forma que eu entendi, né? Ele pretendeu alcançar algo muito além dessa. É muito simplista esse raciocínio de obrigação de dar e obrigação de fazer. Então, aqueles serviços, né, que são alcançados pelo ICMS estão lá no S. Os que são alcançados pelo IOF estão lá no IOF. Fora isso, residualmente, os outros, todos serviços, desde que sejam serviços, e o Supremo está se esforçando aqui para estender esse conceito, eles estariam dentro do raio de incidência do ISS, por essa análise residual. No caso específico desse julgamento, do RE, de novo aqui, 65703, nós estamos falando de itens da lista de serviços que falam de planos de medicina, convênios de assistência médica e outros planos de saúde em geral. Vejam que planos de saúde, em nenhum momento seguro-saúde entrou aqui nesses itens sob julgamento. O recorrente, no caso, o Hospital Marechal Rondon, com atuação no ramo da assistência à saúde, segmento medicina em grupo, né? E a materialidade, segundo o ministro relator, foi mais do que comprovada por conta da disponibilidade, ou seja, é um plano, é um convênio que coloca à disposição do usuário uma rede credenciada de prestadores de serviços médicos. Ou seja, está colocando à disposição uma rede credenciada de médicos e hospitais e clínicas. Então, o fato de colocar à disposição e estar recebendo por isso é uma obrigação de fazer, né? Eu tô gerando benefício para aquele tomador. Então, é suficiente para eu chamar isso de serviço. Foi mais ou menos por aí a linha da decisão. No voto vista, o ministro Marco Aurélio, firme, novamente, resistiu, divergiu de forma veemente, manteve a posição dele, que não é nada disso, a materialidade do imposto é algo completamente diferente, manteve a questão da súmula 31, dizendo que mostra-se indispensável o esforço humano, a questão do ato humano, prestação de serviço é outra coisa, e outra coisa, divergiu também com relação ao enfoque dado pelo ministro relator com relação ao artigo 110 do CTN, e a questão da interpretação direta do texto constitucional, até por uma questão de hierarquia. Na verdade, o que o ministro Marco Aurélio diz é o seguinte: ok, não é interpretar isoladamente o 110 do CTN, não é uma interpretação isolada e preponderante, mas trata-se de se respeitar o limite constitucional que foi dado pela legislação.
Então, na verdade, é o limite que foi dado para o figurino, que é o termo que ele usa, do tributo. E ali o 110 tem que ser respeitado também numa interpretação conjunta. Que o núcleo do serviço tem que envolver um fazer, sempre, e que a operadora do plano, na verdade, é simplesmente uma administradora. Ela administra o plano, ela não presta, como todos sabemos, serviço médico. Ela não presta, ela não é prestadora de serviço médico nem hospitalar. Então, não há obrigação de fazer e não tem SS. Foi a posição do ministro Marco Aurélio no voto vencido. Vale também aqui comentar um pouco do ministro o voto do ministro Fachin, rapidamente também, porque eu não queria atrapalhar a colega Raquel também, que depois vai fazer uma análise mais detalhada de alguns votos, mas aqui é só para concluir esse tema do plano de saúde, porque ele trouxe de forma mais veemente que a materialidade no caso aqui do plano de saúde, a atrair a incidência do ISS é justamente o núcleo, assim como o ministro Eros Grau falou em núcleo, lá no leasing financeiro, a questão do financiamento, aqui ele usa o mesmo raciocínio para dizer que o núcleo do plano de saúde na maternidade é a disponibilidade, ele detalha um pouco mais, do usuário contratante de uma rede credenciada e a garantia da cobertura de infortúnios previstos no contrato. Então, com certeza, não é obrigação de dar. Ele mesmo coloca isso no voto dele, mas essa disponibilização do atendimento, da rede credenciada, da rede de atendimento, é sim serviço. E aí tem ISS. Ou seja, virou serviço colocar uma rede credenciada à disposição das pessoas, né? Essa rede credenciada que, no caso, ela sim vai prestar o serviço médico e esse sim deveria ser o tributado pelo ISS. Foi mais ou menos isso, tá? Que foi julgado nesse acórdão do plano de saúde. Em nenhum momento, durante a redação do acórdão, de toda a razão, a linha de argumentação e as razões de decidir, não havia menção expressa a planos de seguro de saúde. Na verdade, era um plano de saúde e, na parte dispositiva e depois na emenda, constou plano de saúde / seguro saúde. E aí, peraí, mas é a mesma coisa? Nós estamos falando da mesma coisa? Seguro saúde é algo completamente diferente. E aí, embargos de declaração, no julgamento dos embargos de declaração, foram 3, salvo engano, nos segundos embargos, o ministro Fux deu provimento aos embargos para esclarecer, realmente reconheceu que foi um erro crasso, que, na verdade, a materialidade do plano, né, do serviço, vamos chamar de serviço de seguro, é outra completamente diferente, está relacionada ao IOF, às seguradoras, então não estariam sujeitas ao ISS. A confusão aqui também, só em poucas palavras, que está sendo, inclusive, muito explorada, até pelo município aqui do Rio de Janeiro, é que há uma lei federal que passou a submeter tanto planos de saúde quanto o seguro, as seguradoras de saúde, a mesma lei, aos mesmos dispositivos, em se tratando de fiscalização e regulamentação, ou seja, pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde. Então, por se tratar de saúde, atividade relacionada à saúde, os dois, tanto o plano de saúde quanto o seguro-saúde, na verdade, submetem à fiscalização da ANS, em alguma questão regulatória, perdão. Então, na verdade, isso não tem nada a ver com a natureza jurídica da atividade que é desenvolvida por um e por outro. E o ministro Fux se esforçou aqui e deixou claro que é exatamente isso. Na verdade, a natureza jurídica é outra. Nós estamos falando de um contrato específico, o contrato de seguro é um contrato típico. Na verdade, o que se faz, a prestação de serviço, se a gente tiver que chamar, é a emissão da apólice. A emissão da apólice de seguro é isso que atrai o IOF com previsão específica de incidência do IOF para essa atividade. Então, ele tirou o ISS e deixou de forma clara. A única questão aqui, para encerrar esse ponto, é que ele acabou votando, ele acabou definindo
delineou bem no voto essa questão. Ele deixou claro que o seguro-saúde não está sujeito ao ISS. No entanto, a questão que estava submetida à repercussão geral era só de plano de saúde. Então, na hora do colegiado, na hora de votar os embargos, ele acabou sendo vencido com relação ao próprio... a constar como se o Supremo tivesse analisado já na mesma, aproveitando a oportunidade para julgar a questão do seguro-saúde. Então, na verdade, o que se convencionou, no final das contas, é que simplesmente retirar a menção de seguro-saúde do julgamento. Não que o Supremo já tenha batido o martelo de forma definitiva pelo plenário que seguro-saúde não tem ISS, mas é óbvio que o voto está lá, consta do julgado, o voto está muito bem posto e é a decisão mais importante que existe hoje e ela é absolutamente justa com relação ao seguro, às seguradoras. Bom, era isso, né? Eu acho que eu não vou antecipar também as questões aqui que eu andei estudando com relação ao caso da franquia, o RE 603-136, porque, na verdade, é o tema a ser tratado agora pelo nosso querido colega Daniel Gudino. E a gente volta no final para discutir essa tendência, essa guinada na jurisprudência, o ruling. Vamos lá, Daniel. Perfeito. Obrigado. Gente, mais uma vez aqui é um prazer estar com vocês. Queria agradecer à professora Micaela, ao professor Fábio Fraga, um amigo, e pelo convite. E parabenizar o nosso querido amigo também, aqui presente, advogado Jaime Freitas Neto, por mais um aniversário. Parabéns, Jaime. O tema que a gente está discutindo hoje, e que coube a mim particularmente, motivando toda essa discussão sobre o conceito constitucional de serviços para efeito de tributação, o julgado desse recurso extraordinário 603.136, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que tratou justamente da possibilidade de se exigir o ISS sobre franquia. Mas antes da gente entrar exatamente nesse ponto, eu estou aqui acompanhando o chat do YouTube e alguns registros interessantes se fazem necessários colocar aqui. O professor Fábio Fraga, ele alerta que o resultado final do julgamento foi 8-2, nesse caso, sendo que os votos divergentes foram do ministro Marco Aurélio e do Celso de Mello. Então, é uma boa colocação aqui. Obrigado, Fábio, pela ponderação. Outra questão, a gente precisa registrar aqui também a presença ilustre do procurador do município do Rio de Janeiro, Ricardo Almeida, excelente advogado público, defendendo os interesses aqui do município, inclusive sustentou nesse caso pela ABRASF, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Fazenda dos Municípios, né? E, enfim, uma pessoa extremamente competente. Ele ressalta aqui que é importante dizer que a guinada estilo Banana Boat, fazendo referência a um voto do ministro Humberto de Barros, do STJ, sobre a insegurança jurídica causada pela variação jurisprudencial, veio justamente com o recurso extraordinário 116.121, da relatoria do Sepúlveda da Pertence, do redator para acórdão foi o ministro Marco Aurélio, que fala sobre essa questão que já foi tratada tanto pelo professor Gustavo Brigagão quanto pelo professor Bechara, né, falando do figurino constitucional, da questão da obrigação de dar e fazer. Então, ele está dizendo que, na verdade, isso seria... a guinada estaria aí, porque até então, com 30 anos de jurisprudência, sempre foi permitida a incidência do ISS nas locações, inclusive de guindastes. E aí ele faz referência aqui ao recurso extraordinário 112.947. Tá? Bom, sobre esse aspecto, é importante falar, antes da gente entrar propriamente no recurso extraordinário que foi julgado na semana passada, que esse recurso 116.121, ele, na verdade, foi proferido em 2000. Em 2000 não tinha lei complementar 116, que só veio a ser editada em 2003. E essa lei complementar nova, que revogou parcialmente o Decreto-Lei 406 de 68,
que até então disciplinava a incidência do ISS em âmbito nacional, aprendi isso com o querido professor Gustavo Brigagão, aqui presente, ele era uma lista taxativa que não continha itens, salvo a alocação de bens móveis, né, que representasse a obrigação de dar. Né? Então, a gente pega lá, tinha um número pequeno até de serviços, né? E aí o único item que era estranho dentro daquele contexto era o item 79, que falava sobre locações de bens móveis, né? E aí o que acontece? Veio essa lei complementar, né, posterior a essa jurisprudência, e incluiu uma série de serviços, entre aspas, que na realidade denotam obrigações de dar e não de fazer, né? E isso fez com que houvesse uma movimentação na jurisprudência, tá? Então, até concordo que pode ter havido uma guinada, sim, mas a verdade é que a guinada muito maior foi do legislativo em relação ao judiciário. Então, passou a haver uma série de cessões de direitos, licenciamento de software, coisas que até então não estavam presentes na lista. Apesar da Constituição, no artigo 156, prever que a competência municipal seria para exigir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, desde que não conflitante com a competência estadual, ou seja, os serviços de comunicação e o transporte interestadual e intermunicipal, e também que estivesse previsto em lei complementar. Pois bem, o que o legislador complementar fez? Inseriu uma série de serviços que traduziam obrigações de dar e não de fazer, colocando em perspectiva essa jurisprudência até então firmada, quase como se fosse uma correção legislativa. E aí, à época, o presidente Lula vetou um único dispositivo dessa lista de serviços da Lei Complementar 116, que falava especificamente sobre a alocação de bens móveis, esquecendo-se, que era o 3.01, esquecendo-se que todo o item 3 daquela lista anexa de serviços se referia a atividades análogas à alocação de bem móvel. Então, foi uma situação bem interessante. E aí veio a súmula vinculante e, posteriormente, a ministra Rosa Weber, ao analisar uma reclamação de contrariedade à súmula vinculante 31, ela estabelece que a súmula só se aplica aos casos em que não há qualquer prestação de serviço envolvida. E aí, quando ela fala qualquer prestação, ela tá excluindo da aplicação da súmula vinculante o quê? Os serviços, as atividades mistas, os contratos mistos que prevêem obrigações de dar e fazer. E é nessa linha, até fazendo referência a esse posicionamento da ministra Rosa Weber, que o ministro Gilmar Mendes discorre sobre o conceito constitucional de serviço nesse voto que ele proferiu no recurso extraordinário 603.136, que trata de franquia. E aí assim, agora já entrando no tema, é interessante mencionar, eu conheço um pouco dessa questão de franquia, porque tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo num escritório especializado nessa parte de propriedade industrial, e o contrato de franquia é um contrato de transferência de tecnologia, está dentro do contexto de contrato de transferência de tecnologia, da Lei de Propriedade Industrial, e é interessante que o objetivo do contrato de franquia é permitir que um empreendedor que pode ou não assumir mais ou menos riscos, opte por absorver de uma outra pessoa que já tem, de um outro empreendedor que já tem sucesso, parte das características daquele negócio para que possa reproduzir o modelo de sucesso e assim ter menos risco no empreendimento dele. Lembrando que as partes elas são independentes. Então, o que se quer, na verdade, quando se faz um contrato de franquia, é reproduzir um modelo de negócio. Reproduzir um modelo de negócio.
E, nesse contexto, o que sobressai? Né? Questões até de ordem prática, né? Nós temos aqui se formos analisar os contratos de franquia, veremos que o royalty que é cobrado por marcas famosas é muito maior do que os royalties cobrados por marcas desconhecidas. Então, o que conduz, qual é o elemento principal do contrato de franquia? O elemento principal é a marca, porque é ela que vai fazer com que haja atração da clientela. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Professor Brigagão já tinha antecipado na sua fala introdutória que os serviços que eventualmente são prestados, e eu ressalto para o eventualmente, porque a lei de franquia, tanto a de 94, 1955, quanto a de 2019, a 3.566, ela especifica quais são os elementos quais são as informações que devem constar no documento chamado Circular de Oferta de Franquia, que é como se fosse um prospecto para quem vai investir num fundo, para dar segurança, para aquela pessoa que vai colocar o dinheiro dela no empreendimento que envolve elementos de terceiro. E lá diz nas leis, o franqueador deverá informar ao candidato à franquia o que colocará à sua disposição, incluindo manuais, treinamento, ou seja, o que é necessário, tá, para que aquele modelo de negócio possa ser reproduzido por quem está entrando na rede de franquia, no sistema de franquia empresarial, né? Então, isso é uma coisa extremamente relevante para toda essa discussão que a gente está tendo. E isso é algo que, no meu entender, não foi trabalhado de forma exaustiva pelos ministros, seja pelo relator, seja pela divergência. Isso é um fato fundamental. Houve, sim, discussão sobre atividade fim e atividade meio, e a gente vai tratar disso, tá? Mas eu queria fazer essas primeiras ponderações, né? Inclusive, a lei de franquia não obriga o franqueador a cobrar royalties de franquia. Ele simplesmente pode não cobrar royalties de franquia. Vamos imaginar que, por exemplo, o franqueador ele forneça produtos para os seus franqueados. Se ele já está sendo, entre aspas, remunerado através da venda das mercadorias, ele pode optar por não cobrar royalties. A lei não impõe que seja um percentual de receita, não impõe que seja um percentual do lucro, não impõe que seja um percentual do custo de aquisição das mercadorias fornecidas aos franqueados. Pode ser um royalty fixo, pode ser um royalty gradual, escalonado em função do faturamento. A lei ela deixa a critério das partes decidirem, né? E, de novo, muito bem falou o professor Brigagão, eventuais serviços que são prestados, se é que a gente pode chamar de serviços, são prestados com a única finalidade de atingir o objetivo do contrato, que é garantir a reprodução do modelo de sucesso que já foi adotado pelo franqueador. Então, quando se faz o treinamento, não se quer treinar para qualquer outra finalidade que não seja reproduzir aquele modelo. E por que se quer fazer dessa maneira? E eu estava conversando aqui com os meus colegas antes da gente ingressar na nossa live, uma razão simples. Imaginam vocês que o franqueador passou 20 anos construindo aquela marca que hoje tem reconhecimento público, que hoje tem goza do entendimento, é conhecida, né, traz realmente clientela, né, tem credibilidade, essa é a palavra que eu estava buscando. Então, o que acontece? Vem um franqueado, paga um valor e começa a fazer a operação de qualquer jeito. Muitas vezes, adotando critérios, padrões que não foram indicados pelo franqueador.
e com isso, o valor da marca que foi construído 20 anos pelo franqueador começa a cair. Então, quando, na verdade, há um treinamento, há o fornecimento de manuais de padrão, isso, na verdade, não tem o objetivo de tornar o franqueado um especialista porque ele quer ser um especialista. Claro que não. Isso, obviamente, é uma decorrência, mas o importante é a manutenção do padrão. Então, para que esse padrão possa continuar prevalecendo, independentemente de quem está gerindo aquele negócio local, é necessário que haja esse treinamento, para não denegrir a marca do franqueador. Então, em última análise, quem é o beneficiário do treinamento que é prestado pelo franqueador ao franqueado? É o próprio franqueador, porque ele vai ter a marca dele em expansão e sem perder qualidade, sem perder padrão. Essa é uma questão que não foi analisada da devida maneira nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal com a máxima vênia. São ilustres juristas, né? Tem N pautas para se debruçar, ainda mais agora com essa questão política muito acirrada desde governos passados, né? Nesse governo, inclusive, a gente tem visto aí no noticiário. Então, é claro que eles não têm condições de mergulhar nesse íntimo da atividade, do segmento, para decidir de forma adequada. Mas é fato que a forma como foi decidido, na minha modesta opinião, foi quase rasa, porque não atentou para fatos que são pontuais e específicos dessa modalidade de contrato comercial. Perfeito? Bom, seguindo então aqui, e eu não quero também me delongar muito, porque temos aí a nossa professora Raquel, que é maravilhosa e, enfim, tem muito a nos ensinar sobre a teoria dos precedentes, sobre os conceitos de overruling, overriding, e entre outros, enfim. Mas, então vamos lá. Então, o ministro, e eu acho que já tivemos uma boa relatoria aí por parte do professor Brigagão, então eu não vou repetir tudo que o Gilmar Mendes falou, mas ele diz expressamente que o conceito constitucional de serviço, sem prejuízo do critério de dar e fazer, em determinados casos ele não é suficiente para se chegar numa resposta. E aí ele se vale dessa jurisprudência que foi mencionada pelo professor Bechara para dizer o seguinte, olha, talvez nesse caso concreto seja uma situação de aplicar o mesmo entendimento que serviu para o leasing e para os planos de saúde. Pois bem, e aqui eu estou aqui me valendo das minhas anotações, até porque é um voto relativamente extenso, e ele fala o seguinte, o contrato de franquia ele é híbrido, na maneira de ser complexa, e aí cita a doutrina balizada para reforçar essa fundamentação. E aí ele traz, como eu falei para vocês, as leis de franquia, tanto a antiga quanto a atual, para dizer que lá há menção expressa de serviço. Só que ele não fez o contexto que eu dei para vocês, né? Então, essa distinção do dar e fazer não seria suficiente para cá. E eu fiz algumas anotações interessantes aqui, especificamente sobre a questão de atividade fim e atividade meio. A jurisprudência, e aí talvez, eu não sei se seria o caso de overriding, a gente vai conversar sobre isso à frente, quando voltarmos os 4 aqui para o painel, mas o ministro Gilmar Mendes ele diz o seguinte, olha, como o contrato de franquia é único, essa distinção entre atividade fim e atividade meio não me parece adequada. Tá? E ele vai além. Ele diz o seguinte, se nós votássemos
que só poderia ser tributada a atividade fim, ou seja, ou melhor, não poderia ser tributada a atividade fim, e é um conceito diferente que ele adota aqui, só poderia ser tributada a atividade meio. Olha a premissa dele. Olha a premissa equivocada do ministro com máxima vênia, né? Ele diz, se nós julgássemos que o serviço como atividade meio poderia ser tributado pelo ISS, os franqueadores fariam planejamentos tributários para deslocar a base tributável para aquela rubrica, aquela remuneração que não teria incidência do ISS. Na verdade, não tem nada a ver. A discussão de atividade fim e atividade meio é o seguinte: você só pode ter como fato gerador do ISS aquela atividade fim, ou seja, não tem como se tributar atividade meio. E aí está o erro de premissa da fundamentação, no meu modo de ver, do voto condutor, do voto do nosso relator, nesse caso, do RS 603 e 136. A atividade meio não se tributa, justamente porque ela é meio para um fim, né? Então, não haver esse risco do planejamento tributário não tem nada a ver com atividade meio e atividade fim, até porque o planejamento tributário vai continuar sendo possível a partir do momento que você segregue pessoas jurídicas diferentes para cada qual ter o seu papel dentro de uma relação de rede de franquia, como fornecedor homologado. Isso aí é uma questão simples, não é o voto do STF que vai impedir que haja o planejamento tributário, né? Então, assim, é uma ponderação que eu queria fazer, né? Até fico interessado aí na opinião dos meus colegas aqui na live. E aí ele fala uma coisa adicional que eu chamo a atenção, já para concluir aí a minha fala. O que acontece? Diz aqui, a jurisprudência favorável ao caso de franquia criaria vazios tributários, que foi comentado pelo professor Brigagão, também pelo professor Bechara, que poderia comprometer o erário municipal. E aí vem, então, um argumento consequencialista. Olha, vamos deixar de lado a tecnicidade, né, para atender aos interesses dos municípios num período em que nós sabemos que os municípios estão tão carentes de arrecadação. Interessante, eu vou até, se vocês me permitirem, eu achei muito interessante essa colocação do ministro Gilmar Mendes, relator aqui desse caso. E eu vou me permitir, então, compartilhar com vocês aqui a minha tela, o voto. Vocês me perdoem aqui, eu vou disponibilizar aqui agora. Vai aparecer aí, calma aí que está chegando. Bom, vocês estão vendo então aqui, ó. Preocupa-me sobremaneira no julgamento de casos tais as consequências de nossa decisão sobre o exercício da competência impositiva municipal. É que, pela decisão de inconstitucionalidade, estamos a criar vazios no sistema tributário, decotes na já combalida estrutura fiscal dos estados e municípios, fatos livres de tributação. Cite-se como exemplo o precedente da não incidência do ISS sobre a alocação de bens móveis. Sobre essa atividade, o município não pode cobrar o ISS, tampouco o Estado pode exigir o ICMS. De certo modo, o mesmo aconteceria nos contratos de franquia, na hipótese de não se admitir a incidência do imposto municipal. Enfim, penso que é pertinente fazer esse último registro quanto às consequências desse julgamento, não como um elemento extrajurídico. Ele ainda se cerca, né, para dizer o seguinte: olha, isso aqui não é consequencialismo, não. Aqui tem juridicidade. Aí ele fala assim, e portanto alheio a esse julgamento, mas como uma questão que tem sim íntima conexão com o cerne do sistema tributário e com o papel institucional nesta corte. Em outras palavras, nosso mistério constitucional inclui a proteção dos direitos fundamentais do contribuinte contra qualquer ação do fisco, seja no plano da legislação, seja no plano administrativo, que destoe do figurino constitucional. Aí veja, olha a parte que eu grifo.
mas também a defesa das competências constitucionais tributárias e, devo dizer, da arrecadação tributária, peça-chave do conceito de Estado fiscal, como hoje o conhecemos. Bom, voltando aqui, eu vou parar aqui o compartilhamento. Então, vejam como o ministro Gilmar Mendes se posicionou. Então, quer dizer que agora o STF, ele é um garantidor da arrecadação tributária. Eu não sei se é bem isso. Eu entendi que é garantidor da Constituição. E, obviamente, quando se garante a Constituição, se está garantindo o federalismo fiscal, né? Mas não, na minha visão, desta maneira. Respeito, claro, né? Temos todos que respeitar a decisão do STF. STF é um órgão do Poder Judiciário, o mais alto órgão do Poder Judiciário, e a tripartição dos nossos poderes é matéria constitucional, cláusula pétrea, né? Então, isso aí ninguém há de duvidar. Mas, enfim, nesse particular, entendo que o ministro andou mal. Quem sou eu para dizer alguma coisa em relação ao ministro, mas minha modesta visão, conhecendo todo esse cenário, todo esse contexto que estamos aqui dividindo com vocês. Então, o que ainda está para acontecer? Já fiquei sabendo que os patronos da recorrente, no caso, a Vembo, a empresa que está figurando nesse living case, apresentará, né, os embargos de declaração, inclusive para questionar a modulação dos efeitos, tendo em vista que desde 2000 se fazia essa dicotomia entre o dar e o fazer. Não sei quais são as chances de sucesso. As pessoas, os diretores, né, da Associação Brasileira de Franchising, que figura também como amicus curiae no caso concreto, estão atentos a isso. Claro que vão municiar a parte com todo o manancial de informações necessárias para tornar tudo isso que eu acabei de falar mais evidente, para que os ministros possam receber essa informação mais mastigada e, quem sabe, eventualmente, aplicar efeitos infringentes a esses embargos de declaração. Tá? Então, sendo isso que eu queria falar, comentar sobre essa discussão toda, eu acho importante nós deixarmos agora a cereja do bolo, a nossa querida professora Raquel Andrade, para tecer os comentários que ela entende pertinentes antes da gente fazer o nosso debate aqui de encerramento com a pergunta inicialmente proposta pelo nosso host, nosso anfitrião aqui, o professor Gustavo Brigagão. Obrigado. Bom, Daniel, não sei se é isso não, mas eu agradeço a gentileza. Boa tarde a todos. Eu queria, mais uma vez, agradecer aqui tanto ao PJT, na pessoa do Fábio, quanto à tutoria, na pessoa da Micaela, que está podendo participar desse debate. E me coube aqui a parte final da exposição. Eu combinei até com os meus colegas anteriormente de trazer aqui um pouco da visão de cada ministro nesses precedentes que nós tratamos, e encerrar um pouquinho também com a minha opinião pessoal e acadêmica sobre esse assunto. Bom, o que eu queria chamar a atenção primeiro em relação à atividade objeto de julgamento nesses precedentes que a gente tratou, né, que o Brigagão muito bem expôs aqui no início. O primeiro deles, pós-Constituição de 88, que é o RS 116-121, que é o leading, que deu origem à súmula vinculante 31, relatado pelo ministro Otávio Galotti, ele tratava da alocação de guindastos, na época com base em previsão do item 79 do Decreto-Lei 406, quer dizer, ainda não vigente ainda a Lei Complementar 116. E aqui, o que se entendeu? Pela decorrência da própria atividade que estava sendo apreciada, que é uma alocação pura, não haveria um fazer aqui entendido como um esforço humano. Então, só teria aqui uma obrigação de dar,
que, à luz da classificação civilística, não seria o suficiente para se enquadrar no conceito constitucional de serviço, agora já à luz da Constituição de 88. Então, num sentido diametralmente oposto ao primeiro precedente que foi citado aqui pelo Brigagão no início, que foi proferido com base na Constituição de 67, e que tinha realmente uma redação diferente da Constituição de 88, aqui no artigo 156. Porque a Constituição de 67 dizia que compete aos municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência tributária da União ou dos Estados, definidos em lei complementar. Então, uma redação bem mais clara da residualidade da competência dos municípios para a tributação de serviços. E agora o STF, nesse precedente, agora não é, em 2000, ou seja, 20 anos atrás, ele entendeu, fez uma outra leitura do conceito de serviço à luz da Constituição de 88. E isso resultou na súmula vinculante 31, que ainda está vigente e que é específica para a atividade de locação de bens móveis. O segundo precedente, que é o dos REs 547, 245, 592, 905, relatados pelo ministro Eros Grau, e aqui já em 2009, eles se referiam à atividade de arrendamento mercantil, ou leasing. E todas as modalidades foram apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que o leasing operacional foi entendido como não serviço, justamente por não haver aqui uma atividade de fazer, mas tão somente um dar semelhante à locação de bens móveis. Ou seja, apesar de eu já vislumbrar aqui nesse julgamento a posição de alguns ministros, e aqui especificamente o ministro Joaquim Barbosa, num sentido de superar essa dicotomia entre obrigação de dar e obrigação de fazer do direito civil, isso não foi uma posição que foi externada pelos outros ministros, tá? E tanto não foi que o julgamento acabou concluindo pela não incidência de ISS no leasing operacional. Porque aqui se entendeu que haveria uma atividade semelhante à locação. E isso está expresso na própria ementa do julgado. Já em relação ao leasing financeiro e ao leaseback, aí sim a corte entendeu que haveria uma atividade de fazer nesses casos. Então, não houve aqui um abandono dessa classificação do direito civil, nem dessa doutrina que passou a ser clássica com esse julgamento do RE 116, 121, tá? Já na Constituição de 88. E nem o ministro Eros Grau, que foi o relator, ele chegou a ensaiar uma valorização para o papel da lei complementar nesse caso, mas ele não foi enfático ao propor superação de classificação do direito civil. Ele continuou vislumbrando aqui um fazer na atividade do leasing. E aí, essa questão veio novamente ser apreciada pela corte, só que agora em 2016, no julgado do ISS Plano de Saúde, nesse RE 651.703, que foi tratado aqui muito bem pelo Bechara, tá? E qual era a atividade aqui? Aqui a atividade era planos de medicina individual ou de grupo, convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Aqui, mais uma vez, eu tenho uma atividade que, vamos dizer assim, não se enquadra nem num dar somente, nem num fazer somente, né? Aquelas atividades que se tem chamado de complexas. Então, nesse caso, a corte, ela também não mudou a jurisprudência dela, como muito se falou quando esse julgamento ocorreu lá em 2016, embora alguns ministros, mais uma vez, tenham ido um pouco além, até do que seria necessário para o julgamento do caso, né, em obter dictum, vamos dizer assim. Bom, e aí, só para deixar claro, a atividade das operadoras de plano de saúde, ela não se limita à disponibilização da rede credenciada, mas se não houver a rede credenciada, a operadora, ela tem que fornecer o serviço médico hospitalar. Então, é realmente uma atividade que vai muito além de uma mera disponibilização. Tá? Isso foi o que ficou caracterizado no acórdão.
Só que o ministro relator, o ministro Fux, ele realmente externou no voto dele uma posição de retorno àquele precedente mencionado aqui pelo Brigagão, ainda à luz da Constituição de 67, em relação à residualidade da competência dos municípios para a tributação dos serviços. Ele foi além, ele propôs realmente que se deveria superar essa dicotomia entre obrigação de dar e obrigação de fazer, para fins de delimitação do conceito constitucional de serviço, e ressaltou aqui o papel que a lei complementar tem nesse caso, especificamente em relação à solução, a dirimir conflitos entre os entes federados, conflitos de competência. Ele foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou também afirmando essa residualidade da competência municipal, e para o ministro Fux ficou bem claro que o conceito de serviço aqui, para ele, estaria relacionado a essa ideia de utilidade, fornecimento de uma utilidade para outrem, e não necessariamente a prestação de uma atividade que demande um esforço humano. Só que essa ratio decidendi, ela foi a ratio decidendi do voto do relator, que foi acompanhado pelo ministro Barroso, e os demais ministros acompanharam quanto ao resultado, mas, por exemplo, o ministro Fachin e o ministro Lewandowski deixaram muito claro que enxergavam na atividade das operadoras de plano de saúde um fazer. Então, eles não abandonaram essa classificação do direito civil, e isso ficou muito claro depois com o julgamento dos embargos de declaração nesse caso. Houve 3 embargos de declaração, pedindo não só a revisão da tese, que de fato foi fixada de forma equivocada, incluindo a atividade das seguradoras de saúde, que em momento nenhum tinham participado desse processo, e o pedido de modulação com base na superação da jurisprudência, especificamente da súmula vinculante 31. Esses embargos de declaração não foram acolhidos nessa parte, só em relação à modificação da tese, e o fundamento foi justamente esse. E aí me parece que a partir de então ficou bem claro que há divergência de posição entre os ministros, mas que essa não é a posição da Corte. E agora veio o ISS franquia, nesse CRE 603-136, julgado agora no final de maio pelo ministro Gilmar Mendes. Mais uma vez, no voto do relator, ministro Gilmar, fica muito claro que não houve uma alteração na posição da Corte, né, a despeito do julgamento do RE de plano de saúde. Então, no mesmo sentido, se enxergou um fazer aqui na atividade de franquia, então, concorde ou não com o precedente, o fato é que fica muito claro aqui no voto que a atividade de franquia, ela é uma atividade complexa, um contrato híbrido, né? Tanto que a própria lei que rege o tema trata a franquia como um sistema, né? A nomenclatura usada pela legislação é justamente essa. E a partir disso, a Corte entendeu que deve incidir ISS sobre franquia, porque franquia está dentro do conceito de serviço de qualquer natureza do artigo 156 da Constituição. E aqui, mais uma vez, fica claro que nem todos os ministros têm a mesma posição em relação à ratio decidendi. Eles concordam no resultado, na tese jurídica, que é o que vai produzir efeitos vinculantes. E aí a gente precisa entender e mudar um pouco aqui o debate também, porque a repercussão geral, ela como um pilar do sistema de precedentes, ela acaba propiciando um desdobramento do julgamento no âmbito da Corte. Não só um desdobramento da prestação da atividade jurisdicional, mas do próprio julgamento da Corte. Por quê? Porque a prestação jurisdicional, ela fica dividida em momento em julgamento da repercussão geral, e, que é do caso comum, que vai se expandir a vários outros, e do julgamento do caso concreto pelo juiz da causa. Ao mesmo tempo, o julgamento do Supremo Tribunal Federal também fica cindido em 2 partes. Primeiro, o momento do reconhecimento da repercussão geral, e o momento, portanto, em que são fixadas as questões constitucionais que vão ser analisadas futuramente pela Corte, e o momento da fixação da tese jurídica final, quando é encerrado, então, o julgamento de mérito. Tá? Eu estou falando isso porque esses são os 2 momentos mais importantes do julgamento no Supremo Tribunal Federal, o julgamento de uma repercussão geral. Primeiro porque, quando o relator coloca uma manifestação
no sistema virtual para fins de reconhecimento de repercussão geral, ele já está ali delimitando os aspectos objetivos e subjetivos que vão ser submetidos à apreciação do plenário no futuro. Ao mesmo tempo, a tese jurídica, ela ela representa um resumo do que se pode extrair daquele julgamento. Então, ela é o resultado do julgamento. Tá? É a tese jurídica que vai que vai ser aplicada, que vai ter efeitos vinculantes para todos os tribunais. E aí, com isso, eu não estou dizendo aqui que a ratio decidendi não é importante, muito pelo contrário. Ela é, sim, muito importante. Só que, pelo modelo de deliberação que a gente tem no Supremo Tribunal Federal, que acaba acontecendo em que 11 ministros, em cada um traz o seu voto, e eles só são proferidos no momento do julgamento, televisionado, inclusive, né, sem que haja uma deliberação prévia, isso acaba permitindo que um mesmo caso ele tenha um resultado homogêneo, mas com várias ratios decidentes diferentes. Isso realmente dificulta e muito a estabilidade do sistema de precedentes, né, e o próprio entendimento do que o STF está julgando ou não. Ao mesmo tempo, se tem dado pouca atenção para o momento da fixação da tese jurídica. Pouca atenção, na minha opinião, por parte de toda a comunidade jurídica. Por quê? E a gente viu isso acontecer no caso do ISS Plano de Saúde. Então, se passou uma longa discussão sobre se o STF poderia ou não superar essa dicotomia entre obrigação de dar e de fazer, e na hora de fixar a tese, acabou se fixando uma tese incluindo as seguradoras de saúde que não sequer estavam no processo, não estavam essa atividade não foi mencionada na manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral. Então, me parece aqui que algumas discussões têm passado despercebidas ou têm sido ofuscadas por essa primeira discussão em relação à possibilidade de superação da dicotomia entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer. Tá? O que eu quero dizer, em resumo aqui com isso tudo que eu falei, é que a minha crítica aqui é um pouco diferente. O meu problema não é com a mudança da jurisprudência do Supremo, até porque o sistema de precedentes ele deve realmente permitir que haja mudança. A questão aqui é como ela deve ser feita. Então, a gente está perdendo muito tempo discutindo a obrigação de dar e a obrigação de fazer, o que seria isso, se isso deve ou se isso pode ou não ser utilizado pelo direito tributário para fins de delimitação das competências constitucionais, e acaba deixando de lado essa outra discussão, que havendo mudança, como ela vai ser feita? Como que a gente vai garantir a segurança jurídica dentro da alteração de jurisprudência? E aqui, isso vai nos conduzir a outros 3 pontos que eu separei aqui. Primeiro é essa falta de homogeneidade na posição da corte, e que na minha opinião, e acho que demanda mais estudo, mais reflexão, isso acaba sendo uma decorrência da própria forma de deliberação do STF. Tá? Talvez outros modelos deliberativos não tenham esse tipo de problema que a gente está tendo hoje. Segundo, essa pouca atenção para o momento da fixação da tese jurídica. E aí, é um dever de casa que todo mundo tem que fazer. Tá? E uma coisa que também me chamou a atenção ultimamente, que eu venho discutindo muito, é a questão da sustentação oral. Será que a sustentação oral aqui realmente está sendo uma expressão do princípio do contraditório como dever de influência? Ou será que um outro modelo de sustentação oral, em que você primeiro, como na Suprema Corte norte-americana, em que primeiro o advogado é arguído, faz a sustentação, e depois os ministros, um tempo depois, eles decidem. Será que isso não seria um modelo mais viável, um modelo que prestigia o contraditório, um modelo que, em causas como essa, realmente permitem uma influência das partes, da sociedade civil, enfim, no caso dos amigos curas, enfim. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que passar a fazer também. E o terceiro é o dever de coerência e estabilidade da própria jurisprudência, que se subdivide em 2 pontos. Primeiro, a corte tem que assumir que está fazendo uma mudança quando, de fato, assim propõe. O que deve ser, inclusive, externado pelo próprio relator.
né, de modo que isso não fique para um eventual embargo de declaração no futuro, como tem acontecido. E, segundo, compatibilizar essa alteração de jurisprudência com a segurança jurídica através da concessão de efeitos prospectivos à decisão final, se for o caso. Tá? Isso é um debate que a gente tem que continuar fazendo e é um dever de casa também nosso, não só de fomentar esse debate, igual a gente está fazendo aqui hoje, que é muito produtivo, mas também de acompanhar as fixações das teses jurídicas pelo Supremo de perto, e também de não opor embargos de declaração unicamente para solicitar a modulação por ter discordado do julgamento, do resultado do julgamento, mas sim quando de fato há uma alteração jurisprudencial. Eu acho que isso é um papel nosso também, da advocacia. E aqui, já me encaminhando para o final, como bem disse o Brigagão, no início, a Corte ela está, sim, sinalizando, me parece, que uma mudança de entendimento pode vir a ocorrer, e isso já desde 2016. Tanto que esse debate está ocorrendo aqui justamente por isso. Então, há uma sinalização de que isso pode vir a ser apreciado, e a gente tem casos aí aguardando para que essa questão seja novamente apreciada pelo Supremo. E, realmente, o avanço tecnológico tem colocado os estados na frente de várias questões que são trazidas pela volatilidade do capital, pela intangibilidade das operações negociais, enfim. E o Supremo já mostrou que a jurisprudência está atenta a isso. Isso é um tema que não é específico nosso aqui do Brasil, isso está sendo discutido em vários outros países. A União Europeia está discutindo o Digital Service Tax, por exemplo. Recentemente, a gente teve aqui um projeto de lei na Câmara apresentado para instituir a CID digital, por exemplo, né, que seria uma solução para o problema da tributação na economia digital, mas que não resolve essa questão que a gente está discutindo aqui, até porque seria mais um adicional para a União, né, e não haveria partilha com os municípios, pelo menos na redação original. Mas o que eu queria colocar aqui de reflexão até quando a gente vai ficar discutindo se o STF pode ou não superar essa dicotomia civilista entre obrigação de dar e obrigação de fazer, ante esses novos debates que a economia digital está trazendo para a nossa apreciação, né, principalmente para a apreciação do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência vai ter que dar uma resposta para a demanda que está sendo trazida. Será que já não teria, então, uma sinalização no sentido de que não é necessário criar um novo tributo sobre essas novas tecnologias, mas que a Constituição, do jeito que está posta, já é o suficiente para tributá-las? Será que o STF não está fazendo essa sinalização? É com isso que eu encerro a minha participação aqui e deixo esse questionamento até para a gente debater. Boa. Como que a gente vai fazer agora os nossos comentários a respeito da pergunta, só para finalizar, não é? Bom, eu vou pegar dois dicas que a Raquel bem trouxe aqui. A primeira delas é de analisar uma questão como essa, com uma pandemia que nós estamos vivendo e com a impossibilidade dos advogados que representam os contribuintes, nesse caso, fazerem a sua sustentação oral da forma devida. Esse é um assunto seríssimo, um assunto que está havendo sinalizações de que a jurisprudência pode mudar. Eu acho que é um momento que eu concordo com ela, que foi... Ela não disse isso, mas eu acho que ela disse isso nas entrelinhas, que não é um momento, seria um momento apropriado para que isso pudesse ocorrer. E uma outra questão que eu pego do que ela disse, essa questão das novas tecnologias. Vocês vejam que o tribunal parece dar sinais opostos, porque na medida em que ele sinaliza que é possível que essa conceituação de obrigação de fazer vá mudar como fundamento da sua jurisprudência, por outro lado, quando analisa o download, que é uma nova tecnologia, que não é mais nova tecnologia nenhuma, porque o tribunal demorou tanto para julgar a questão que ela se transformou em uma velha nova tecnologia.
Mas as decisões são no sentido de que o download configuraria mercadoria. Ou seja, o bem objeto do download seria uma mercadoria e, portanto, os dois votos existentes no sentido que o ICMS é o tributo incidente. Quando, por essa residualidade, que eu não consigo enxergar no ISS no direito brasileiro, deveria ser o oposto. Deveria ser o ISS, então, o incidente. Eu já disse isso, vou repetir. Eu acho que essas novas tecnologias não podem ser objeto nem da incidência do ICMS, nem da incidência do ISS, porque essas novas tecnologias, em muitos dos seus casos, especializados não se adequam ao conceito de mercadoria, nem se adequam ao conceito de serviço. Então, essa tributação é, obviamente, um fato novo, é um fato que não existia, atribuiu competências aos 3 entes da federação. Por ser um fato novo, deveria ser objeto de um tributo novo, e tributo novo só pode ser criado pela União Federal no exercício da competência residual. Então, mas isso é um breve comentário a respeito desses pontos muito interessantes que foram trazidos pela Raquel. No contexto aqui da coisa, o que eu volto a dizer, eu disse no início, nós precisamos ter. É isso que nós devemos ter. Esse elastecimento de conceitos, tanto no que diz respeito aos estados, quando se examina o conceito de mercadoria, e ao conceito de serviços, quando se examina, e aos municípios, quando se examina o conceito de municípios, isso não é bom. Isso não é bom para os contribuintes, porque causa insegurança jurídica. Isso não é bom para os estados, quando perdem competências quando perdem competência para os estados, como está ocorrendo agora com o download. Se mantiver essa linha que o Supremo... Então, o que nós precisamos ter é segurança jurídica. Essa questão de residualidade, eu acho um equívoco enorme. Nós não estamos na Europa. Nós não estamos lidando com IVA. O IVA é que é assim. No direito brasileiro não é assim. Nós temos aqui conceitos que definem competências. Esses conceitos dizem, aqui, neste campo, você, Estado, pode tributar. Neste outro, você, município, pode tributar. Não existe residualidade, como existe em todas as letras no nível europeu. Então, quer dizer, as pessoas ficam batendo nesse martelo de uma forma insistente, mas não é isso que se aplica aqui. O que nós temos aqui são conceitos, e a elasticidade desses conceitos não é boa. A doutrina majoritária sempre foi no sentido de que seria a obrigação de fazer o imposto sobre serviços de qualquer natureza pressupõe que a premissa existência de serviços esteja presente. Não é qualquer natureza. Qualquer um que seja serviço, qualquer atividade que configure o serviço, ou seja, o exercício da atividade em prol de um terceiro, mediante remuneração, pode ser considerado fato gerador do ICS. Qualquer serviço, premissa tem que estar presente, de qualquer natureza, pode estar naquela lista que é taxativa no que diz respeito à incidência de tributos. Isso que tem que se ter em mente. Eu acho muito engraçada essa discussão que perdura por décadas. Né? Agora, ainda o cerne da questão. Houve overruling em toda essa história que nós contamos aqui? Houve um overruling só, no ano 2000, quando mudou a jurisprudência anterior, que equivocadamente dizia que serviço seria uma utilidade econômica. Aí houve um overruling. A corte ia para norte e resolveu ir para o sul. E decidiu desta forma. E esse entendimento foi sumulado. Consta de uma súmula vinculante. E esta súmula vinculante está em pleno vigor. O que nós temos até agora são manifestações de alguns poucos ministros, até faço a ressalva de que quando eu me referi aqui, percebi depois, por uma nota que o Fábio fez, que eu teria me referido a 8-1, na verdade foi 8-2, é verdade isso.
O ministro Celso de Mello também votou com o ministro Marco Aurélio. Mas o que há, por enquanto, é a mera manifestação de ministros que representam a minoria no sentido de que não se tem mais que falar em obrigação de fazer. Os outros ministros tentam atribuir a qualidade de serviço a outras atividades que não a têm. O que existe é isso. Nós temos, no máximo, uma sinalização do tribunal de que essa jurisprudência pode vir a mudar. Mas, por enquanto, lamento aos que pensam o contrário, vigor, a súmula 31 está em vigor, e, por enquanto, sim, é necessário que haja uma modificação. Eu finalizo, então, com essas palavras, passo a palavra ao Peixoto. Pois é, eu acho também, não... Deixa eu começar pelas duas perguntas do nosso querido amigo Ricardo Almeida, ele mandou fez duas observações, só rapidamente aqui, um grande amigo nosso de sempre, da BDF também. Ele disse que a guinada na jurisprudência, na verdade, começou com o acórdão da alocação de guindaste, né? Que é aquele lá do ano 2000. Porque eu acabei falando que a guinada foi ali no leasing, né? Quando começou a estender um pouco a questão do núcleo do serviço como financiamento. Mas, na verdade, eu cheguei a comentar também que foi 6-5, né? Essa decisão lá de 2000 da alocação de guindaste foi 6-5, então não tenho dúvida que a discussão começou a esquentar ali, né? Mas, de qualquer forma, a decisão foi a que a gente já sabe e, de fato, tem a súmula, e a súmula está aí até hoje, né? E ela é, inclusive, reconhecida por todos esses ministros que votaram aí, que têm votado e estão dizendo expressamente. O ministro Gilmar falou isso, o ministro Fux falou isso também, que não teve overruling nenhum, que eles estão mantendo a mesma linha de julgamento da súmula 31. Tá? Então, já respondendo a pergunta que a gente mesmo provocou aqui, não tem overruling, não tem overriding, tem signaling. Não é isso, Gustavo? Tem signaling porque já começou a sinalizar. Eu gostei da palavra da Raquel, utilidade, que eu estava usando o benefício econômico do tomador, né, ou do usuário. Na verdade, utilidade é mais bem empregado, porque realmente tudo que gera utilidade dentro dessa tese do qualquer natureza, ou seja, do alargamento, aí, da residualidade, essa discussão está aumentando. Tá? Não vou contar, ministro, quantos tem para lá, quantos tem para cá, mas é para a gente ficar atento. Tá? E o outro ponto do Ricardo Almeida foi com relação à história do seguro-saúde e plano de saúde, que, na verdade, a confusão teria sido feita pela própria parte. Não sei, parece que uma das associações... de fato, mas de qualquer forma foi bom o ministro Fux ter feito até aqui, associações de plano de saúde pedindo a incidência do IOF para ambos os contratos, pela absoluta identidade. Mas, de qualquer forma, não cabia, e acho por um motivo muito maior, que a professora Raquel já explorou bem. Não era objeto da repercussão geral. Né? O corte da matéria que foi submetida à repercussão geral foi só plano de saúde. Então, as seguradoras não estavam ali, então não podiam entrar, pode ter sido por engano da parte, mas, de qualquer forma, foi bem feito o esclarecimento. Era isso. E a história da sustentação oral também assina embaixo, não só em pandemia, tá, Gustavo? Não só agora, no meio do corona. Essa ideia de você sustentar quando o acórdão já está pronto, o voto já está pronto, não adianta absolutamente nada em nenhum foro, não é só no Supremo, em foro nenhum. O voto já está pronto. Né? Então, tudo bem, a gente sabe o que alguns ministros, alguns julgadores entendem a respeito da validade ou da importância da sustentação oral, mas a verdade é que é um direito. Né? Eu acho que sempre cabe a tentativa de somar, né? E tentar mudar a cabeça de alguém. O ideal era aquilo mesmo, no momento, fazer a sustentação, memoriais, instrui o processo e o julgamento... E depois julga, é o que eu acho. Assim, como a gente está no âmbito do debate aqui acadêmico, a gente pode falar, né? Acho que a ideia é essa. É por aí. É isso, gente. Obrigado. E também acabei não fazendo agradecimento ao querido Fábio Fraga e à querida Micaela também, pela organização, pelo convite. Obrigado. Sempre às ordens.
Daniel? Maravilha. Não, olha, é difícil falar em meio a tantos profissionais tão qualificados como os que a gente tem aqui, né? A gente, né, fica praticamente como uma vaquinha de presépio, né? Porque aqui só tem fera, né? E o meu objetivo aqui, na realidade, foi tentar trazer um pouco de luz para essa questão da franquia. Acho que essa questão de fato, não houve um overruling, isso está muito bem explicado nos votos, tanto do ministro Gilmar Mendes quanto no voto do Alexandre de Moraes, que foram disponibilizados já. Eles entendem que estão seguindo a jurisprudência daquilo que vem sendo construído desde o julgamento do leasing, né? E entendem que, na verdade, a franquia em si é um contrato misto e, sendo tal, não poderia se aplicar, não poderia se valer da súmula vinculante 31, que exclui da incidência do ISS tão somente locações de bens móveis. Mas eu queria fazer uma provocação, aproveitando aqui que a gente já tem um tempinho, sobretudo uma provocação para os procuradores do município, né? A Constituição, ela dispõe que a competência dos municípios e do Distrito Federal, ela é para tributar serviços de qualquer natureza, tal qual previstos em lei complementar e desde que não colidam com a competência dos estados e do próprio Distrito Federal na parte que diz respeito ao ICMS. Por que os municípios nunca tentaram botar na lei complementar 116, como houve depois que com essas novas tecnologias, aconteceu com o streaming, né? Por que nunca tentaram botar ISS sobre bem imóvel? É locação de bem. E por que eu estou falando isso? Eu abri aqui a proposta aqui do deputado Baleia Rossi, proposta de emenda constitucional, de reforma tributária, e eu vou aqui tomar também, peço desculpa por fazer esse compartilhamento, mas acho que ele é necessário para contextualizar a ponderação que aqui faço. Diz aqui o artigo: a lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços que será uniforme em todo o território nacional, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exercer sua competência exclusivamente por meio da aplicação de suas alíquotas. E aí diz mais: o imposto sobre bens e serviços incidirá também sobre os intangíveis, a cessão e o licenciamento de direitos, a alocação de bens, veja que ele não fala de bens móveis, né? As importações de bens tangíveis e intangíveis, serviços e direitos. Pronto, interrompo aqui o compartilhamento. Então, se é verdade que o ISS sempre teve a intenção de pegar qualquer utilidade, como muito bem mencionou a professora Raquel, por que isso nunca veio à pauta? Por que só os bens móveis? Né? Então, sinceramente, eu acho que o Ricardo vai poder... Não estou dando ideia não, hein? Não estou dando ideia não. Não, imagina. Mas olha só, a questão toda é tão simples. É claro que serviço é serviço e locação é locação. Seja de bem imóvel, seja cessão de direito de uso. Né? Então, não tem serviço propriamente dito. Então, essa dicotomia do dar e fazer, de fato, ela é relevante. Ela tem um histórico. E como muito bem disse o professor Brigagão, o que não está dentro do plano, do campo de incidência do ISS, pela impossibilidade de se cunhar como serviço aquilo que não é, deve ser objeto de uma emenda constitucional ou de uma lei complementar na competência residual da União. É isso que tem que ser. Agora, a verdade é que a gente tem um ente federativo que está carente de recursos, e aí agora o STF virou defensor de arrecadação, pelas palavras do Gilmar. Né? Aí a coisa começa a degringolar, os conceitos que supostamente têm uma concretude passam a se tornar liquefeitos. E aí como é que fica a segurança jurídica? Qual é o processo que deve ser feito? É o judiciário que deve elastecer esses conceitos constitucionais? Não sei. Eu acho que isso é uma coisa que tem que passar por uma discussão maior. Uma discussão maior.
E senão acaba acontecendo o que aconteceu com a taxa de iluminação pública. Né? Você tinha lá 3 figuras básicas, né, de tributos, né, 3 espécies tributárias, além do empréstimo compulsório e das contribuições gerais, tinha 3 figuras. A taxa foi declarada inconstitucional, correção legislativa. Só que aí foi uma correção legislativa através de emenda constitucional. Tornou o sistema tributário nacional mais complexo? Tornou. Mas pelo menos veio pela via adequada. Veio através de emenda constitucional, né? Que criaram a COSIP, ou a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que eu particularmente acho absurdo. Mas, enfim, pelo menos tem um embasamento constitucional. Né? O que não dá é para a jurisprudência querer, ora, atribuir um conceito de serviço, ora, atribuir outro. Né? Porque isso gera muita insegurança jurídica. E, bem ou mal, quem é o destinatário da norma? O destinatário da norma é o empresário que presta o serviço. Então, como é que ele vai fazer um business plan? Pensando que no momento ele não tem o ISS, no outro momento ele tem. Ele tem que viver em constantes provisões contábeis. Então, assim, são coisas que a gente precisa amadurecer para que a gente possa, e eu acho que muitos aqui já amadureceram os seus posicionamentos, as suas convicções, mas, no meu entendimento, não houve, respondendo objetivamente, o overruling, mas desde 2009, que foi a decisão do leasing, né, o STF começa a dar contornos mais restritos à súmula vinculante, e o entendimento que até então prevalecia desde 2000. E eu vou fazer essa ressalva, desde 2000. Então, assim, são essas minhas últimas palavras e agradecer mais uma vez a oportunidade e a audiência, essa audiência maravilhosa que está interagindo aqui. Professor Alberto Macedo também, excelente representante do município, não na procuradoria, mas na fiscalização, pessoas altamente versadas sobre o assunto. Tem outros procuradores de Fazenda Nacional, nosso amigo Daniel Giotti, né, o exímio advogado Breno Kingman, e tem tantos aqui outros presentes que eu gostaria de mencionar, mas não vem ao caso. Queria agradecer a vocês pela audiência, pela paciência, até porque a gente avançou aí um pouquinho na hora. Obrigado, gente. Bom, só para responder a pergunta que a gente mesmo colocou no início, acho que ficou claro aqui que não teve overruling, mas, na verdade, um signaling bem claro da jurisprudência. A questão é como isso vai se desenrolar daqui para frente, né? E a mesma preocupação que era antes, continua sendo agora, e acho que sempre vai ser, até resolverem isso, é como você compatibilizar, de repente, uma tributação pelo ISS dos serviços de streaming, das atividades de streaming, Dropbox, enfim, se eventualmente vier a ocorrer, considerando constitucional a previsão da Lei Complementar 157, como você vai compatibilizar isso com a súmula vinculante 31? O meu ponto sempre foi esse, eu não consigo chegar a uma resolução sobre isso. E aqui, só para responder ao Ricardo Almeida, sobre a questão de seguro-saúde, na verdade, seguro-saúde não fez parte realmente do processo, do RE 651703, mas as partes trouxeram isso, inclusive em site de embargo de declaração. E aí, como resultado da prestação da atividade jurisdicional, o relator se manifestou sobre todos os pontos, né? É claro que ele não é obrigado a fazer isso, né? Isso é jurisprudência já reiterada, ele pode se manifestar só sobre alguns pontos, mas ele optou por externar, ainda que em opter dictum, né, já que não fazia parte da questão constitucional analisada, a opção pela não tributação do seguro-saúde pelo ISS, né? Ao porquê, aí só ele sabe. É isso, com isso eu agradeço a audiência, a participação de vocês todos. Muito legal participar desse debate aqui, gente. Agradeço a todos, houve uma interação bastante forte, né, de quem está nos assistindo. E mês que vem estamos aí de volta com outros temas. Tá? Então, maravilha. Boa... Tchau, valeu. Bom, tchau. para quem não